Hoje, 6 de novembro de 2024, governo de São Paulo propõe corte no orçamento para combate a incêndios e enchentes em 2025. Correios e Serasa realizam mutirão para renegociação de dívidas com até 99% de desconto. Novo acordo para a reparação de Mariana prepara pacote de 132 bilhões de reais em medidas de apoio. Polícia Federal investiga o jogador do Flamengo, Bruno Henrique, por suspeita de manipulação de cartão amarelo em jogo do Brasileirão. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Apesar de prever um aumento de 44 bilhões de reais no orçamento de 2025, o governo de São Paulo planeja reduzir em 10% a verba destinada à Operação SP Sem Fogo para combate a incêndios florestais, o equivalente a um corte de 330 mil reais. Além disso, o orçamento para combate a enchentes sofrerá uma queda de 15%, representando 55 milhões de reais a menos em comparação com 2024. Este ano, São Paulo registrou recorde de focos de incêndio em agosto e setembro, segundo dados do INPE. Em setembro, quando o projeto de orçamento foi enviado à Assembleia Legislativa, o Estado contabilizou 2.522 focos de incêndio. O coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER, André Marques, questiona a diminuição das verbas para questões ambientais, destacando que a prioridade para áreas críticas como o meio ambiente parece ter sido reduzida. Consumo de álcool no Brasil, 12 mortes por hora e custo anual de quase 19 bilhões de reais. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, revela que o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil resulta em média em 12 mortes por hora, totalizando aproximadamente 105 mil óbitos em 2023. Desse total, 86% são homens, com as principais causas sendo doenças cardiovasculares, acidentes e violências. Entre as mulheres, mais de 60% das mortes estão relacionadas a doenças cardiovasculares e diversos tipos de câncer. O estudo também aponta que o consumo de álcool gera um custo anual de 18,8 bilhões para o país, considerando despesas com saúde, previdência e perda de produtividade. Esses dados reforçam a necessidade de políticas públicas eficazes para reduzir o impacto do consumo de álcool na saúde e na economia brasileira. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Os Correios estão promovendo até 29 de novembro um mutirão para renegociação de dívidas com descontos de até 99%. Em parceria com a Serasa, a ação permite que consumidores renegociem suas dívidas sem taxa adicional em qualquer agência dos Correios. Mais de 1.000 empresas, incluindo varejo, bancos e serviços essenciais, participam da iniciativa. Consumidores poderão ajustar a data de vencimento e o número de parcelas. Em paralelo, a Febraban promove um mutirão com bancos até 30 de novembro, oferecendo descontos e condições especiais para dívidas em cartão de crédito, cheque especial e consignado. O processo de renegociação pode ser feito presencialmente ou pelo portal Consumidor Gov.br, exigindo uma conta gov.br com nível de segurança prata ou ouro. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Nesta terça-feira, dia 5, a Polícia Civil de Pernambuco deflagrou uma operação para combater uma organização criminosa envolvida em crimes de peculato e lavagem de dinheiro, atuando nos estados de Pernambuco e Bahia. Ao todo, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão nas cidades pernambucanas de Pojuca, Cabo de Santo Agostinho, Recife e Jaboatão dos Guararapes, além de Juazeiro, na Bahia. As investigações, que começaram em janeiro deste ano, miram uma quadrilha que atuava em desvio de
recursos públicos, crime conhecido como peculato, caracterizado pela apropriação ou desvio de bens públicos por um funcionário em benefício próprio ou de terceiros. A operação também foca no crime de lavagem de dinheiro, buscando desmantelar o fluxo financeiro da organização. O Rádio Notícias volta já. Prazo para saque do abono salarial PIS/PASEP termina dia 27 de dezembro. Marquesan Araújo traz mais informações. Os trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial PIS/PASEP 2024, ano base 2022, têm até o dia 27 de dezembro para retirarem o dinheiro referente ao benefício. Até essa data, os pagamentos vão continuar sendo feitos nos dias 15 de cada mês ou no dia útil seguinte. De acordo com o Ministério do Trabalho, até o fim de agosto, mais de 283 milhões de reais do abono salarial ainda não haviam sido sacados. Os valores são destinados aos trabalhadores da iniciativa privada via PIS e para os servidores públicos via PASEP. Os valores para as categorias variam entre R$ 118 e R$ 1.412, levando em conta o número de meses trabalhados ao longo do ano base 2022. Diante disso, trabalhadores rurais ou urbanos empregados por pessoa física, assim como empregadas domésticas, não recebem o benefício. Dos pagamentos realizados até o momento, mais de 22 milhões foram pagos pela Caixa Econômica Federal referente aos trabalhadores de empresas privadas e mais de 2 mil foram realizados pelo Banco do Brasil aos trabalhadores de empresas públicas. Reportagem Marquesan Araújo. O Rádio Notícias volta já. O novo acordo de reparação para os atingidos pela tragédia de Mariana, em Minas Gerais, foi firmado 9 anos após o rompimento da barragem da Samarco. O pacto envolve a União, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, a Samarco e suas acionistas, entre elas a Vale, além de órgãos de justiça. A iniciativa visa descentralizar a gestão do processo reparatório e substituir a Fundação Renova, que foi extinta após críticas pela lentidão nas operações. O acordo prevê a criação de vários fundos. O Fundo Rio Doce, com 29 bilhões e 750 mil reais, será gerido pelo BNDES para ações de transferência de renda, educação e preservação ambiental. Um Fundo Popular da Bacia do Rio Doce de 5 bilhões de reais, que será destinado a projetos comunitários, enquanto o Fundo Compete Rio Doce oferecerá financiamento para empresas locais. Indenizações também estão previstas, oferecendo valores de 35 mil a 95 mil reais para vítimas ainda não reconhecidas, abrangendo cerca de 300 mil pessoas. Embora o movimento dos atingidos por barragens reconheça avanços, afirma que as indenizações ainda são insuficientes. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Dengue. Saúde vai investir 1 bilhão e 500 milhões de reais no controle da doença. Novas tecnologias no combate ao mosquito, aliadas a ações de prevenção, vigilância e assistência, serão usadas antes da chegada do período crítico em 2025. Quem explica pra gente é Lívia Braz. Um investimento de mais de 1 bilhão e meio de reais para controlar e combater o mosquito da dengue. Esse é o objetivo do Ministério da Saúde para evitar que 2025 seja tão desafiador como foi este ano no controle da doença. Segundo o Ministério da Saúde, foram mais de 6 milhões e meio de casos, com 5.720 mortes em 2024. Estados, municípios e DF vão receber 50% a mais do que foi investido no ano passado. A aposta é reduzir os casos da doença com a ajuda de novas tecnologias, como o método Wolbachia, que consiste em usar uma bactéria que vive em muitos insetos para controlar populações de mosquitos, especialmente os transmissores de doenças como dengue, zika e chikungunya. O investimento em prevenção também prevê a criação de mais estações disseminadoras de larvicidas, inseticidas e biolarvicidas, além do uso de mosquitos estéreis. Segundo o Ministério da Saúde informou em nota, os recursos vão sendo distribuídos conforme solicitação dos estados. Para prevenir casos mais graves da doença, a vacinação continua nos postos de saúde para o público entre 10 e 14 anos, com 2 doses do imunizante. Mais de 1/3 das cidades, 1.921 municípios, já receberam a vacina contra a dengue. Até hoje já foram distribuídas 6 milhões e meio de doses, suficientes para vacinar 3 milhões e 200 mil crianças e adolescentes. Outros 9 milhões e meio de doses já foram contratados para o ano que vem.
Outra aposta do Ministério é no apoio da sociedade para o combate ao mosquito, já que a participação de todos é fundamental para a eliminação dos focos, que continua sendo a forma mais efetiva de evitar a doença. Para isso, o Ministério lançou a campanha nacional de conscientização, que incentiva a população a dedicar 10 minutos por semana para controlar os focos do mosquito Aedes aegypti. Outra ação fundamental no controle do mosquito é que a população faça buscas por possíveis focos em casa, toda semana. Usar repelentes e telas mosquiteiras em portas e janelas também são medidas que ajudam a reduzir o número de infecções pela doença. Reportagem Lívia Brás. A Polícia Federal, PF, cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, nesta terça-feira, dia 5, como parte de uma investigação de manipulação de apostas no Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu um cartão amarelo durante a partida contra o Santos em 2023, levantando suspeitas após um aumento incomum de apostas direcionadas especificamente para que ele fosse advertido. Relatórios de entidades esportivas, como a CBF, apontaram anomalias no mercado de apostas, indicando que diversos novos usuários apostaram no cartão recebido por Bruno Henrique. Parentes próximos, incluindo seu irmão e sua cunhada, também abriram contas em casas de apostas na véspera do jogo e fizeram apostas direcionadas. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.